Queremos convidar agora a distinta senhora Rayane, seu esposo Gabriel Zago. Eu posso... Isso. A senhora Rayane é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mas escolheu não seguir carreira profissional para se dedicar exclusivamente à família. Gabriel é professor da área de eletrônica e pesquisador da área de inteligência artificial. Ambos criaram o blog Lírio Entre Espinhos e se identificam com o carisma da família religiosa do Verbo encarnado. Sejam bem-vindos. Obrigado, padre. É nosso já? O microfone, né? Por favor. Boa tarde. A gente correria, chegamos agora no hotel com os filhos e tal, ó. Ufa, enfim, né? Pois bem, você quer começar falando um pouco? Aí depois eu... temos dois, pronto. Boa tarde, tudo bem? Bom, antes de começar a nossa palestra, o tema dela é a vocação universal à santidade. Eu não posso deixar de convidar vocês a rezar uma Ave Maria, porque se o Espírito Santo é quem obra, né? Quem faz os santos, ele o faz por meio de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pois bem, bom, pode sentar, gente, fica à vontade. Como a Rayane falou e como o padre disse, né, nós somos terciários, né, da família religiosa do Verbo encarnado. Vocês devem conhecer, temos um seminarista aqui, quase diácono já, colombiano, e o padre Antônio está ali atrás, né? E as freiras, muito discretas, né, com esse hábito azul. E nós somos a terceira ordem, no caso seria a primeira ordem, né, que são os padres, né, a segunda ordem, as irmãs, e nós, leigos, da terceira ordem. E como ele disse, bom, o evento aqui cheio de grandes nomes, né, bispos intelectuais com livros, né, e de repente, bom, um casal, né, nós somos um casal ordinário, assim, não temos realmente nada demais, assim, é claro que a Rayane tem um incrível dom para escrever, né, e eu sou um professor, mas de área que não tem nada a ver com religião, com filosofia, com nada, né, sou um professor da área de eletrônica, né. Então, eu só queria começar dizendo que, e sequer também temos muita experiência com pregações, com palestras, né? Há pouco víamos nesses dias as palestras dos outros anos, né? Bom, doutora Filó, que a gente adora ver as palestras dela, infelizmente não pôde vir, né? Mas com uma experiência enorme e uma espiritualidade profunda, né? Assim como outros nomes que também tiveram nos outros anos. E, de repente, um casal, assim. Então, eu só queria jogar a expectativa de vocês um pouco para baixo, né? Porque, assim, o que a gente falar aqui vai estar ok, né? E depois o padre Antônio pode puxar a nossa orelha se a gente falar alguma besteira, espero que não. Bom, o tema da nossa palestra é a vocação universal à santidade e o estado de vida matrimonial. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, tratou em seu 5º capítulo a respeito dessa vocação de todos à santidade na Igreja, ensinando que todos os cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Agora, no que consiste essa vocação à santidade? E como podemos fazer? O que devemos fazer para ser santos, especialmente dentro da vida matrimonial?
Muitas vezes a gente pode se enganar, pensando que a santidade está reservada àqueles que têm condições de abdicar, de deixar para lá, né, os deveres e se dedicar a grandes tempos longos de oração. Mas não é assim. Como ensina São José Maria Escrivá, a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. São Francisco de Sales ensinava que os cristãos realizam a comum vocação à santidade de modo específico. Está escrito lá em Gênesis que Deus criou, na criação, Deus mandou as plantas produzir seus frutos, cada uma segundo a sua espécie. E ele também dirige esse mesmo mandamento aos cristãos, que são as plantas vivas da igreja, para que produzam frutos, cada um segundo o seu estado e a sua condição. Então, cada um de nós, ao ser criado, recebe uma razão de ser própria, uma vocação que é estritamente nossa, que está relacionada à nossa personalidade. E é esta vocação com que enriqueceremos o mundo, um dom pessoal da doação de nós mesmos para o outro. Realizar esta vocação é a nossa felicidade, é a nossa realização plena. Viemos a este mundo para sermos uma obra-prima. No livro História de uma Alma, Santa Teresinha escreve, abre aspas, compreendi que todas as flores criadas por Deus são belas, e que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume da humilde violeta, nem a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia sua pompa primaveril, e os campos já não seriam salpicados de florzinhas. O mesmo ocorre no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Ele quis criar grandes santos, que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores, e estes devem se conformar em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhos de Deus, quando contempla seus pés. A perfeição consiste em fazer a sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. Na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, do Papa Francisco, está escrito: Deus chama a todos, e a alguns com uma missão específica, pensada pessoalmente para cada um por seu caminho, vai dizer o concílio. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até nos afastar do caminho que o Senhor pensou para nós. O nosso caminho, ele é único e específico. Importante é que cada um possa discernir o seu próprio caminho e trazer à luz o melhor de si mesmo. E não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado. Todos estamos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho. De fato, quando São João da Cruz escreveu o seu cântico espiritual, preferia evitar regras fixas para todos, explicando que os seus versos estavam escritos para que cada um os aproveitasse a seu modo, pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra. Quando São Tomé se encontra com Nosso Senhor, ele duvida. E Jesus lhe diz: olhai as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, apalpai e vede. Assim, Nosso Senhor nos convida a encontrá-lo na realidade, tocá-lo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eis o nosso lugar de encontro com Cristo, não só nas idas à igreja, nem nos tempos exclusivos de oração. O apalpai e vede nos ordenam a tocar concretamente a nossa realidade e descobrir nela o próprio Cristo. A vontade de Deus se manifesta a todo instante, nos acontecimentos mais simples e ordinários. E santificar-nos é fazer a vontade dele, e não a nossa. O que custa? Não é fácil. O bebê que só chora e quer colo enquanto o almoço precisa ser preparado. O filho mais velho que não dormiu por conta de um resfriado. O marido que quer conversar enquanto a gente separou um tempinho para ler e preparar a palestra. Tudo isso é vontade de Deus que se manifesta.
E a nós cabe o nosso fiat, faça-se. Em que Deus me pede neste momento que eu me doe, que eu me saia de mim mesma? Apalpai a realidade e vede que cada uma dessas situações foi disposta pela providência. Não duvidemos, como São Tomé, de que é mesmo nosso Senhor que se esconde no nosso cotidiano. Na mesma narração desse evangelho por São João, está escrito: estando trancadas as portas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Quer dizer, mesmo sem que vejamos, de forma misteriosa, é o próprio Jesus quem se esconde na nossa realidade. Realidade tão particular e pessoal, que pode ser transfigurada a partir do nosso encontro com Deus. Um verdadeiro encontro por sob o véu da realidade. Lavar as louças e tocar o próprio Deus. Trocar as fraldas e encontrar-me com Ele. Só um Deus de amor é capaz de querer encontrar-nos todo o tempo. Ele anseia por nós. No livro Dom de Si, o padre Joseph escreve muito bem a respeito da santidade. Ele vai dizer: ignoramos o modo admirável com que Deus nos aperfeiçoa. Não vemos na nossa pequena existência senão uma série monótona de atos insignificantes, de pequenos sacrifícios, de ocupações tão banais. E é justamente por este meio que Ele forma em nós a sua imagem. Não é pelas grandes cruzes, nem pela perseguição dos maus, que Ele quer santificar-nos nesse momento. É pelos 1000 pormenores da vida de cada dia que o dever nos prescreve. Penso que o ajudo inventando novos meios de santidade, revolvendo a vida dos santos, percorrendo com avidez livros espirituais. No entanto, não é isso que santifica, e sim o dom de mim mesmo, efetuado a cada instante por um ato generoso de amor. Que eu não procure a santidade longe, porque ela me cerca por todos os lados. Precisamos urgentemente redescobrir a santidade no cotidiano. Poucas são as almas chamadas aos feitos extraordinários, e estas, tanto mais extraordinárias, mais ocultas, como Santa Gema Galgani, que é a minha santa de devoção. A maior parte de nós está chamado, como Nossa Senhora, a uma vida escondida, sem brilho, com inúmeras pequenas coisas. Há um mito de que para ser santo é necessário fazer grandes obras. Mas a grande obra da nossa vida é vencer a nós mesmos e nos conformarmos em tudo com a vontade divina. A santidade não é algo difícil, distante ou impossível. Não exige de nós o inalcançável. É uma sequência de pequenos faça-se. É uma progressão de amor, fidelidade nos deveres e sofrimentos diários. Como nos ensina São Francisco de Sales, grandes ocasiões para servir a Deus raramente aparecem, mas as pequenas diariamente nos cercam. Muitas vezes podemos cair no erro de pensar que o marido e os filhos nos atrapalham, principalmente quando o assunto é vida de oração. A verdade é que eles são o meio pelo qual nos santificamos, e não o empecilho. A vocação matrimonial é tão bela, pois como o sacerdócio é uma vocação de vítima. O grande erro é que, olhando por uma perspectiva egoísta, tendemos a nos colocar como vítimas de nós mesmos, ao invés de aprendermos do Divino Cordeiro como ser vítimas. A vocação matrimonial é um chamado contínuo, não só ao esquecimento de si mesmo, mas também à nossa morte. Com os olhos atentos às necessidades do outro, com as mãos sempre postas a servir, o que nos impele e mais cresce em nós é a caridade. A caridade é amor, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Esse é o caminho de santidade no matrimônio, fazer tudo por amor. Por isso, nem o puerpério, nem as crises conjugais, nem a falta de tempo para praticar devoções impede que a alma reze e voe cada vez mais alto para Deus. Não procuremos o que está longe de nós. Deus está perto, no nosso marido, nos nossos filhos, no nosso trabalho, nas pessoas do nosso convívio, na nossa paróquia, na nossa realidade. O matrimônio é uma vocação bela, digna, valorosa e grande. Não é algo que se escolhe por falta de opção, nem que se vive como se a santidade não fosse para nós.
Como o bom Jesus e todos os santos, independente do modo, somos todos chamados a sermos santos e a fazermos da nossa vida algo grande. Morrer de amor para dele viver eternamente. Obrigada. Uau, muito bem. Me zoou legal, hein? Poxa. Legal, você descobre uma mãe, quando ela lê, parece que está contando história para criança, né? E Jesus entrou no meio deles. É que contar história para criança tem que ser devagarzinho, para entender, né? Pois bem, agora a expectativa foi lá para cima de novo, né? Aí vem eu falar. Complicado. Pois bem, o tema da palestra não era apenas, né, a vocação matrimonial, senão que o chamado universal, né, a santidade. E claro, como casados, né, como chamados ao matrimônio, vamos dar um foco no que a gente sabe mais, né, que seria a vocação matrimonial. Mas existem diferentes vocações, como todos sabemos, né, e não podemos ignorar que vivemos uma certa crise vocacional. Isso acontece em especial porque nós não sabemos o que é vocação. Às vezes alguém pergunta para mim, né, você havia pensado em ser padre? E eu pensava que essa é uma pergunta que leva até um pouco de estranheza para nós católicos hoje em dia. Mas se tivéssemos noção do que é a vocação, do que é o chamado de Deus, todo jovem católico deveria responder, ou todo jovem que está para casar, pelo menos, né, deveria responder sim. Claro que eu já pensei em ser padre. Porque um jovem católico que está para se casar e sequer pensou em ser padre, ele não está levando em conta todos os chamados que Deus poderia ter feito a ele. Então, para decidir por uma vocação, e é claro, às vezes algumas pessoas esperam que um anjo venha do céu, né, com um pergaminho e abra assim, padre, e dá para a pessoa assim. E não é assim que Deus faz, né? Ou matrimônio, né? As coisas são um pouco mais sutis e temos que fazer amplo uso de nossa razão, porque Deus nos deu a razão para utilizá-la. Pois bem, então, para os jovens que estão aqui e ainda não se casaram, tem que pensar em ser padre, porque depois, no futuro, já casado, não tem mais volta, é claro. Mas você tem que estar certo da sua vocação. A minha vocação é ao matrimônio. Eu já pensei em ser padre e não foi a isso que Deus me chamou. Para que não ocorra mais tarde crises no casamento. Eu falo para os homens, mas é claro, também vale para as mulheres. Já pensou em ser freira? Tem que ter pensado em ser freira antes de ter se casado. Mas quem já se casou, gente, não pensa nisso que eu falei agora não, tá? Pode entrar em parafuso, não sei, né? Agora abraça a cruz e segue, né? Umas com uma cruz mais pesada, outra com uma cruz mais leve, né? Mas a vocação de todos nós, de qualquer forma, é a santidade. Está no catecismo, né? Desde sua concepção é destinado à bem-aventurança eterna. A vocação comum de todos os discípulos de Cristo é a vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Dentro desta vocação comum, Deus convida cada um a percorrer a vida junto a Ele, por um caminho concreto. Deus cria a cada um com um propósito, uma missão. E essa missão é o que se conhece como vocação. Isso é o que é vocação. Então, há dois grandes caminhos vocacionais: a vida consagrada e a vida matrimonial. E mesmo dentro de cada um deste caminho, há diversas particularidades, né, que são como há diversos carismas. Então, nós somos terciários do Verbo encarnado, mas nós sabemos que nem todos são chamados a ser terciários do Verbo encarnado, senão a estar em uma comunidade, a viver uma vida de leigo dentro da paróquia, sem estar necessariamente a um instituto religioso, né? Então, há várias particularidades, né? Ou mesmo dentro do dia a dia. Eu sou professor, então, claramente, isso não precisa, é um discernimento já feito, né? Deus quer que eu seja luz no meu local de trabalho, então eu vou ser luz sendo professor, porque é isso que eu sou. Mas há outros que temos que discernir, né?
Por exemplo, a Rayane tem o dom da escrita. Ela escreve, eu particularmente acho muito bem. Então, ela coloca este dom à disponibilidade para Deus. Mas se eu, por exemplo, Gabriel, quiser começar um apostolado, né, na internet, online, seja lá o que for, de escrita, vai dar muito errado, porque eu não tenho esse dom que ela tem. Então, esses pequenos carismas e particularidades também existem dentro das vocações. Hoje em dia tem muito disso, né, das pessoas querem colocar um molde, né? É assim que tem que ser um leigo católico, ele tem que fazer um apostolado na internet, ele tem que fazer isso, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Como eu repito, né, a razão, Deus nos deu a razão para utilizá-la. Então, bom, exemplo, né, assim como os religiosos também, existem religiosos missionários, existem padres diocesanos também, são chamados diferentes, né? E há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, como eu ia dizendo, né? Porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e o caminho específico que o Senhor predispôs para nós. Pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra. Então, por exemplo, um pai de família que quisesse viver como um monge cartucho, vocês já viram os monges cartuchos que vestem branco, né? Eles não falam, né? Eles têm um voto de silêncio, né? Imagina um pai de família olhando aquela vocação, achando lindo e querendo viver aquilo, e falando, vou falar o mínimo possível dentro de casa. Vai levar à ruína da família. É um exemplo um pouco bobo, mas isso se encaixa a diversos outros exemplos que podemos pensar. E há uma crise também, aqui é um pouco sensível, né? Porque há muitos casados que querem viver e atuar como religiosos, assim como também há muitos religiosos que querem viver como leigos. Além de existir centenas de almas indecisas que acreditam, como eu disse, que para decidir a vocação precisam de uma aparição angélica para falar qual a vocação. Então, por exemplo, existem padres que querem falar mais e querem entrar na política, em vez de falar da eternidade, assim como também existem leigos que querem entender tudo de liturgia, mas nunca sequer leram um livro sobre a educação dos filhos, que é o seu chamado. Isso é uma completa inversão de valores, inversão de vocação. E isso é uma crise vocacional. A vocação, ela é muito mais do que pertencer a um grupo, seguir regras específicas. Na verdade, ela é um enamoramento, né? É um aquecer do coração, é encontrar um lugar onde a gente pertence, onde a gente cabe, descobrindo que não importam as dificuldades, nós definitivamente não cabemos em nenhum outro lugar. E é assim que foi o nosso chamado, a família do Verbo encarnado. Quando a gente conheceu a família religiosa, a gente soube naquele momento, é aqui, esse é o nosso lugar. E é difícil explicar para as pessoas isso, porque as pessoas esperam um conjunto de regras. Às vezes as pessoas escrevem falando como que a gente descobre se a gente tem um carisma do Verbo encarnado ou não. O que a gente pode dizer é, vai lá, visita, viva com eles um pouco. Assim como certamente também é a família daqui, não é? Então é algo difícil de se explicar. A vocação, ela é um chamado irresistível, que deve ser respondido com fidelidade, amor e entrega total, ainda que custe. E isso é algo também muito importante, porque amar a Deus sempre custa. A cruz é a marca do cristão. Às vezes a gente fica um pouco revoltado quando recebe alguma cruz, uma perseguição ou algo desse tipo, né? Pois bem, este é o momento que Jesus está te amando. O beijo de amor de nosso Senhor é a cruz que temos para carregar. Então não achem que, mesmo estando na sua vocação, seja na sua comunidade, no seu instituto religioso, ali não haverá cruzes. Haverá, e muitas. E esse é o caminho de nós, católicos, né, cristãos. Assim como também é o caminho de nós, pais e mães de família, né? É uma vida com a cruz de cada dia. É um filho doente, é
uma dificuldade no casamento, né? É uma doença grave que muitos têm. E assim somos chamados a amar nosso Senhor. Nós devemos conhecer os nossos deveres, amar aquilo a que fomos chamados, cumprir com perfeição e amor tudo o que Deus nos pede. Não há que se preocupar em viver aquilo que não está na nossa realidade, nem em procurar clubes para fazermos parte socialmente. A vocação tem de ser a nossa vida real e não os sonhos. E já dizia Santo Afonso que quem perde a vocação perde tudo e dificilmente se salva. Não é difícil perceber que se há tanta infelicidade no mundo, em grande parte, é porque é uma perda do sentido da própria vocação. No Catecismo, no ponto 1534, está escrito: 2 outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, são ordenados para a salvação de outros. Se contribuem também para a salvação pessoal. É através do serviço aos outros que o fazem. Conferem uma missão particular na igreja e servem à edificação do povo de Deus. Então, enquanto os sacerdotes servem a todos os fiéis, a todos nós, os esposos, né, servem um ao outro. E isso, uma água, é muito importante de se lembrar, porque a gente tem um serviço hoje em dia, né, como uma humilhação, né? As pessoas colocam isso como humilhação. A mulher, por exemplo, que serve o marido, é vista como menor, como submissa, né? A própria Rayane, por exemplo, como escolheu ser dona de casa, já enfrentou muitas dificuldades no sentido de acharem que ela estava escolhendo algo menor, né? Por isso, né? Muito pelo contrário, né? Assim como também alguns homens confundem, né, a liderança do lar como uma liderança autoritária, né? E mais tarde eu posso falar um pouco mais disso. E é exatamente o contrário, né? Autoridade sim, mas autoritária de forma alguma. Então a família, ela é o principal apostolado do casal. O primeiro bem do matrimônio são os filhos. A primeira finalidade do matrimônio é a procriação e a educação humana e espiritual da prole. Amanhã a gente vai falar um pouco mais disso na outra palestra, né? Vocês vão ter que ouvir a gente 2 vezes. O primeiro apostolado do casal, então, é o seu próprio lar. Qualquer atividade, atenção, isso também é um pouco sensível. Qualquer atividade que atrapalhe as funções estabelecidas por Deus para o matrimônio está errada. Vejamos. Você ia falar um pouco que o pessoal te escreve, falando... Pode falar, porque é um pouco sensível, o pessoal pode ficar um pouco... Muitas pessoas me escrevem pedindo ajuda para poder discernir até que ponto, né, é bom estar ajudando, porque também, como casados, nós também somos chamados a fazer com que Cristo reine na sociedade. Mas isso não pode deixar em prejuízo a nossa vocação em casa, né? Uma vez uma menina me escreveu, ela era adolescente, ela me perguntou assim: como eu posso fazer para que meus pais queiram ficar mais em casa comigo? Aí eu perguntei: mas eles trabalham muito? Ela falou: trabalham mais ou menos, mas é porque todos os dias à noite, no final de semana, eu fico na casa da minha avó para eles poderem ir para a igreja pregar. E eu sinto muita falta dos meus pais. E ela disse: os meus próprios amigos na escola, né, que os pais não são católicos, que não vão muito à igreja, são mais felizes do que eu, porque eles têm os pais perto sempre, e eu quase nunca tenho os meus pais. Então, eu não acho que Deus queira isso. E essa é a realidade de muitos casais. Muitos casais já me escreveram dizendo: como eu posso organizar mais a minha rotina para que eu tenha mais tempo para os meus filhos? Eu falo: mas como é a sua rotina? Ah, não, todos os dias à noite eu vou para a igreja fazer alguma coisa do grupo de oração, depois eu tenho a liturgia. Falei: bom, mas assim, então realmente você não vai ter tempo para os seus filhos, né? Tem que entender que estar com os filhos, estar em casa, é a primeira coisa, é a prioridade. E é um pouco impressionante, porque realmente são muitas pessoas que escrevem relatando esse mesmo problema, né? Essa mesma dificuldade. E isso, uma vez, o mais chocante assim, para mim, de certa forma, foi uma mulher que me escreveu
muito desestabilizada, porque ela era como se fosse coordenadora de algum movimento, assim, né, na igreja. E ela era casada, tinha 2 filhos, e tinha acabado de engravidar do 3º. E o coordenador dela disse que ela e o marido tinham que parar de ter filhos, porque isso estava atrapalhando a missão. E ela veio me perguntar, porque ela falou que ele brigou muito com ela, falando a respeito disso, e ela não estava entendendo por que ele estava falando isso. E acabou relatando que isso acontece muito comumente em várias paróquias, ela tinha amigas que tinham passado por isso, né? Então, isso mostra claramente uma crise de vocação que a gente tem passado. Como diz Santa Teresa, o demônio nos engana com coisas impossíveis, para que não vejamos as coisas possíveis a serem feitas. A missão do casal é ter filhos, educá-los e se auxiliar mutuamente. Qualquer outra missão que venha além disso deve ser realizada sem jamais prejudicar a missão dada por Deus. Muitas vezes o apostolado fora de casa acontece por várias razões, que não por Deus e pelas almas. Acontece por orgulho, por vaidade, por fuga da realidade. É claro que isso não é motivo para nos acomodarmos e não fazermos nada que beneficie a sociedade e a igreja. Mas como diz Santa Teresa de Calcutá, quer fazer algo para mudar o mundo? Vá para casa e ame sua família. É preciso redescobrir a beleza e a santidade do cotidiano, o prazer de estar em família, entender nossa missão de esposos e pais, o nosso lugar na igreja e no mundo, a beleza e a essência da nossa vocação, para que a gente não se perca querendo viver o que não nos cabe. Além disso, também saber entender que cada um de nós está inserido em uma realidade particular, e é nessa realidade que nos santificaremos e ajudaremos que os outros se santifiquem. Como poderemos amar as almas, as que estão sob nossos cuidados, se elas sempre ficam em segundo plano? Isso não é amor de caridade, isso é amor próprio, pois busca aos próprios interesses. Sempre ouvo o neném chorando, acho que é o meu. Não é o meu não, né, gente? Tranquilo, né? Alguém dá um ok aí, pelo amor de Deus. E nisso eu indico bastante, né, a ajuda de um bom diretor espiritual. Graças a Deus, no nosso instituto, nós temos padres que nos auxiliam muito nesse sentido, porque é difícil confiar no próprio discernimento, porque a gente sempre está manchado com o orgulho, com a vaidade, com o pecado, é claro. E quando você pede ajuda de alguém mais sábio, que é o diretor espiritual, ele vai poder olhar de fora e falar, não, isto está te atrapalhando, pare. Ou não, continue, isso é escrúpulo, não está te atrapalhando. Então é muito importante a ajuda de um diretor espiritual e desconfiar sempre de si mesmo. Nenhuma pregação é mais eficaz do que uma vocação bem vivida, com amor. Temos de ser pequenas chamas que aqueçam outras chamas ao nosso redor, na nossa casa, depois na família, no trabalho, nas amizades, na paróquia, na nossa cidade. Santo Agostinho diz, queres ser grande? Começa com o mínimo. E infelizmente, muitas pessoas têm começado pelo máximo. Primeiro eu quero converter a Rússia, e depois eu vou converter minha família. E deixar a família à margem é algo gravíssimo. Eu tenho visto muitos casais lançarem-se em apostolados públicos, sejam online, sejam em suas paróquias e comunidades, e nesse sonho, descuidarem de suas famílias. Se vocês se sentem nessa posição, eu os convido a refletir que a família é o principal apostolado do casal. São José Maria Escrivá dizia que a família e os filhos devem ser nosso primeiro negócio. Ser ausente na família, mesmo considerando apenas a visão natural e não a sobrenatural, é simplesmente catastrófico. Vejamos. No caso da relação entre marido e mulher, o amor entre o marido e a mulher é a imagem do amor entre Cristo e a igreja. Dificilmente temos noção dessas palavras de Jesus. Portanto,
Quando a sociedade olhar para um casal católico, deve ver ali algo sobrenatural. Não apenas um amor natural entre o homem e a mulher, mas um amor divino. E isso é maior do que qualquer pregação que possamos fazer. E amor, ao contrário do que diz o mundo, não é um sentimento, senão que um ato de vontade. Eu escolho amar. E aqui cabe uma explicação da vontade, né? Vontade é o que a gente entende aqui por força de vontade, né? Porque às vezes você fala, eu estou com vontade de comer um sorvete. Não é vontade, é desejo, né? É um pouco diferente, né? Amor é um ato da vontade, no sentido de que você escolhe, é uma escolha. E esse amor, ele requer dedicação, cuidado, afeto, doação de si mesmo, enfim, requer tempo juntos. Um casal que trabalha durante todo o dia e sai toda noite para ir à igreja, mesmo para ir à igreja que é algo bom, mas esse casal não tem tempo um para o outro, para conversar, partilhar as dificuldades, medos, alegrias, atrapalhar o outro quando quer fazer palestra, mesmo isso. Tem um tempo um para o outro, o amor requer tempo. Já para os filhos, as consequências de marginalizá-los também são gravíssimas. A presença dos pais na vida dos filhos, ela é essencial. Eu vou contar uma história que pode parecer até inusitada. Certa vez, na França, fizeram uma pesquisa para verificar a significância dos signos, sabe? Leão, Áries, sei lá, esses signos aí. Pois bem, descobriram que há um signo, e as pessoas deste signo são mais inteligentes do que as outras. Tinha um QI elevado, mais elevado do que os demais. Era aqueles cujo signo era aquele que elas nasciam no inverno. Mas por quê? Porque eles ficavam mais tempo com os pais nos primeiros meses de vida. Não tinha nada a ver com os astros, tinha a ver com o amor recebido. Isso contando apenas os primeiros meses de vida, e já dava uma diferença. Imagine para o restante da vida. A ausência ou pouco contato com os pais, ele é extremamente prejudicial às crianças. Há inúmeras pesquisas que mostram que filhos com a ausência dos pais têm maior propensão a entrar para o crime, a usar drogas, a serem delinquentes juvenis, a irem pior na escola, dentre outras diversas consequências negativas. Já as meninas, sem um pai presente, um homem, elas tendem a iniciar a vida sexual mais cedo, a ter mais parceiros sexuais, a usar drogas, dentre outros males. Essas pesquisas são de pessoas são científicas, não são religiosas. Se fossem religiosas, certamente verificariam coisas muito mais assustadoras. É preciso, além de tudo, aprimorar-se como pais e esposos. Nós homens, né, quando somos razoáveis, né, bons, fazemos de tudo para nos aprimorar em nossa profissão, né? Eu quero ser um engenheiro melhor, quero ser um professor melhor, um advogado melhor. As mulheres também, claro. Nos aperfeiçoamos até mesmo em temas de nossa fé, o que é bom, como eu já disse. Contudo, não é essencial. De que adianta saber tudo de liturgia, de história da igreja, de fenômenos místicos, se falharmos do essencial, que é ajudar nossas esposas e nossos filhos a irem para o céu? De nada adianta. E aqui não estou fazendo crítica a ninguém especificamente, tá? Óbvio. Tanto a igreja, tanto a sociedade esperam isso de nós, e este é o nosso dever, não só no âmbito da salvação, da eternidade, mas também no âmbito da história, de fazermos Cristo reinar na sociedade. Portanto, pais e mães, esforçamo-nos para nos aprimorarmos nessa difícil tarefa de sermos pais e esposos. Estudem esse assunto, ele é complexo, ele é difícil, ele não vem naturalmente. A gente não nasce sabendo ser pai, é complicado mesmo. A gente indica muitos livros de paternidade, de maternidade,
livros, tem diversas editoras, graças a Deus, hoje no Brasil, já trabalhando com o tema de esposos, né, como nos aperfeiçoarmos nessa vocação. Invistam nisso. Se a sua vocação é o matrimônio, vá fundo, aprenda, seja um especialista nessa vocação. Para terminar, a gente vai terminar com... Tem mais água aí? Com um simples testemunho. Eu bebi toda a água da mesa já. A gente fica nervoso, minha boca fica seca, é horrível, tá suando muito. Como eu falei, a gente não tem muita experiência, né, de dar palestra, assim. Obrigado. Na última visita que a gente teve do nosso anterior superior provincial, né, o Padre Emílio, agora ele é superior provincial na Argentina, que é o país de fundação do nosso instituto, da nossa família religiosa, na verdade. Ele passou um tempo lá na Serra com a gente, né, lá no Espírito Santo, né? E ele nos deu excelentes conselhos sobre esse assunto, né? O que mais nos marcou foi a insistência com que ele nos dizia: quando vocês estiverem no juízo, no dia do juízo, Deus vai perguntar o que vocês fizeram como família, como pais e esposos, e não quantas obras, e como foi o apostolado de vocês. Isso é profundíssimo, entra como uma flecha no coração. Ele nos aconselhou muito sobre como a família vive tempos difíceis e confusos, porque a família não sabe mais quem ela é. Acha que apenas cumprir seu dever de Estado não é suficiente. E o que acaba acontecendo é que nem isso faz direito. E pensam poder mudar o mundo e deixam de lado a própria casa. Ele nos alertou tanto sobre como as pessoas perdem tudo por sonhos. Em vez de encontrarem na realidade do cotidiano, a perfeita realização da vocação, da vontade de Deus, e nisto sim inebriar-se da verdadeira felicidade. Tempos tão dedicados à intelectualidade geram cada vez mais divisão, e a nós, famílias, o bom Deus pede que sejamos simples e guardemos a fé. Que lutemos nosso bom combate do amor no cotidiano e deixemos a providência cuidar do restante. Só poderemos nos dedicar a algo mais quando o nosso necessário estiver perfeito, pois na hora da morte, ter feito apostolado não acrescenta em nada, se aquilo que eu tiver de ter feito como esposo e pai, eu não fiz, ou fiz mal feito. Dediquem-se às suas famílias, um ao outro, aos filhos, deem testemunho da verdade com a vida, aceitem todos os filhos que Deus os enviar. Esse é o caminho da família. Passem tempo uns com os outros. Aproveitem os filhos, rezem, trabalhem, ajudem-se, tenham bons amigos, vivam a vida paroquial, amem seu próximo, o próximo mais próximo, e não se enganem com este mundo virtual, porque a caridade é real, é concreta. A caridade é trocar fraldas, meus caros pais, no meio da noite, e deixar a esposa descansar um pouco. A caridade é ninar o neném que está com cólica. A caridade é lavar a louça porque a esposa está cansada. A caridade, esposas, é servir um belo prato de comida para o seu marido cansado no final do dia de trabalho. Estes pequenos atos de amor, é deles que prestaremos conta no último dia. Não nos percamos no caminho. Que o Imaculado Coração de Maria nos ajude a alcançarmos a santidade em nosso dever de Estado. Muito obrigado. Agradecemos o casal Rayane e Gabriel Zago, que nos falaram bonitas palavras sobre o Evangelho vivido no cotidiano da vida familiar, sob o fundo musical do bebê que chora. O caminho de santidade do matrimônio, fazer tudo por amor. Todos são chamados à santidade.
das coisas pequenas chegar às grandes coisas. Eu tomo a liberdade de dizer que não podia ter sido melhor. Inclusive isso, de reconhecer-se pequeno. Obrigado pelo testemunho de vocês. Eu queria aproveitar também para dar a conhecer mais uma vez o site da Rayane e do Gabriel, lirioentreespinhos.com.br. Lá nós vamos encontrar crônicas, dicas práticas, textos de espiritualidade, feminilidade, indicações de leitura, reflexões literárias, masculinidade e, principalmente, textos sobre a vida em família. Também queria divulgar o novo livro do professor Rodrigo Gurgel, que está à venda aqui ao lado, na livraria da comunidade. O livro chama-se Percevejos, Ideólogos e Alguns Escritores, da editora Vide Editorial. É o terceiro livro da série, ainda não terminada, em que o professor Rodrigo Gurgel relê os prosadores da literatura brasileira. O site do professor também, rodrigogurgel.com.br. Lá nós podemos encontrar cursos dados pelo professor, prática de literatura e formação do estilo, à luz dos grandes autores da literatura, é um destes cursos, e também, bastante conhecido, Oficina de Escrita Criativa. Confiram o trabalho do professor Gurgel a partir do site rodrigogurgel.com.br. E agora vamos às perguntas. Primeira pergunta para o professor Gurgel. Como posso começar na vida literária se não gosto de literatura? Perdão. Seja quem for, me identifico, hein? Obrigado pela pergunta. Nossa, que pergunta complicada, hein? Olha, eu diria que, infelizmente, é impossível. Seria ótimo se pudessem existir escritores que não fossem leitores, mas é impossível. Antes de ser escritor, você precisa ser necessariamente leitor, e na sua carreira como leitor, nunca vai haver um momento em que você vai poder deixar de ler. Por quê? Porque nós estamos sempre conhecendo novos autores, conhecendo novos estilos, aprimorando a nossa leitura e a nossa escrita, graças aos exemplos de bons autores. E, assim, bons autores existem aí, milhares e milhares deles. De maneira que é um trabalho interminável, o trabalho do escritor. Então, não tem jeito. Se você quer ser escritor, você tem que ser leitor antes. Mas assim, não dá tanto trabalho, hein? Escrever dá muito mais trabalho do que ler, puxa vida. Quer dizer, você está querendo fazer a parte complicada e não quer fazer a parte fácil. Não é? Uma pergunta agora para o casal Rayane e Gabriel. Como foi o passo de vocês na escolha, na decisão para a Rayane ficar em casa? A verdade é que eu nunca quis trabalhar fora.
O meu pai queria que eu trabalhasse fora, que eu fosse uma empresária de sucesso, que viajasse o mundo falando vários idiomas. Mas eu sempre quis ser igual a minha mãe, que ficava em casa cuidando dele, de mim e do meu irmão. E eu me formei, né? Fui para a faculdade. Quando eu conheci o Gabriel, eu já estagiava, dava aula, mas eu tinha muito claro que eu não queria, que não é isso que eu queria, porque eu queria me dedicar aos meus filhos, não queria terceirizar a educação deles. Mas também sabia que não era uma decisão fácil, porque na sociedade em que a gente vive, muitas mulheres gostariam de estar em casa, mas não podem, porque precisam ajudar os seus esposos, né? Precisam contribuir com a renda da casa, porque os salários são baixos. Então, hoje eu digo que estar em casa não é simplesmente uma escolha, mas é um privilégio. Para complementar um pouco, se é que posso de alguma forma, me parece que a questão financeira é importante, de alguma forma, né? Muitas famílias têm medo de não conseguir prover apenas com o salário do marido. E isso é um mal terrível, né, de nossos tempos, né? Realmente o salário é muito pequeno, é muito baixo mesmo, né? Então poucas famílias têm o privilégio, né, de conseguir que apenas um trabalhe, né? Mas também tem o outro extremo, né, daquele casal que não quer largar os seus privilégios, né? Que confunde privilégios com necessidades, né? Eu tenho a necessidade de viajar à Disney, não sei, sair de férias todo ano, né? Não dá, né, gente? Família grande, na verdade, a dificuldade começa no avião, né? A gente veio com 2 pequenos aqui, 1h30 de voo, já foi bem complicado. Então, como eu disse, amar a Deus tem as dificuldades. Então, quando você começa a ter filhos, mesmo que você tenha uma condição financeira boa, as dificuldades virão. Então, uma condição financeira mais difícil é ainda mais difícil. Então, não tem uma solução simples em relação às pessoas que precisam do salário do marido e da mulher para sustentar a família. Não tem uma resposta simples e fechada para isso. Vai depender de cada caso, mas também é muito importante confiar na providência, porque, infelizmente, nós somos pouco instruídos a respeito da providência e de que ela atua na vida matrimonial, né? Eu lembro quando eu estava me casando, a gente tem um grande amigo, o José Eduardo, que ele é um leigo consagrado. E ele dizia para mim assim, não se preocupe, porque se Deus dá de comer às monjas no claustro, também vai dar de comer no teu mosteiro, que é a tua casa. Novamente uma pergunta para o casal. Que conselhos vocês dariam aos rapazes e moças solteiros que se sentem chamados ao matrimônio? Como eles poderiam se preparar desde já para viver essa vocação? E ligada com esta pergunta, uma outra, alguém que quer conhecer vocês um pouquinho mais. Gostaria de saber mais sobre como vocês se conheceram, como discerniram o namoro e como tomaram juntos a decisão pelo casamento. Pode contar, não conta muito não. Estão esperando uma grande história de amor. Nossa, foi incrível, hein, gente? Gabriel me adicionou no Facebook. Olha só, assim, mas requer um pouco de audácia, viu, rapazes? Porque você tem que chamar lá com um jeitinho, pode ser muito para frente, né? Tem dificuldade que os meninos hoje em dia são muito devagar. Então tem que ter um pouco de audácia também. Parece fácil falar pelo Facebook, né? E eu só aceitei porque eu olhei assim, nossa, tem um monte de gente em comum, deve me conhecer. Mas quem é, não faço ideia. Aí a gente começou a conversar, marcamos de nos encontrar, fomos ao Convento da Penha, né? E ali a gente começou a namorar. Sem muito rolo, não. Mas depois disso, a gente noivou. Nós namoramos quanto tempo? Já nem lembro. Foi muito tempo não, uns 2 anos. A gente noivou. E aí eu passei por uma crise vocacional profunda. Ali, ó. As culpadas estão ali, tá, gente? Eu fiquei com raiva dessas irmãs na época, gente. Não, eu sempre tive a dúvida, né? Mas quando a gente marcou a data do casamento, assim, noivamos, então eu vi que era algo que eu não tinha resolvido com muita clareza e que eu precisava resolver para tomar uma decisão acertada, né?
porque lá na frente isso poderia gerar para mim uma frustração. Mas aí eu terminei o noivado. E fui, e fiquei quase de papéis assinados para entrar as servidoras. Mas eu fiz os exercícios espirituais. 15 dias antes. Nos exercícios, eu dizia, quero ser freira, quero ser servidora. E Deus dizia, Muito claro, muito claro. Eu queria uma coisa, mas Deus queria outra, claramente. E quando eu fui falar com o padre, ele falou, realmente, a sua vocação é matrimonial. E aí a gente voltou logo depois, se casou, e a nossa vocação no Verbo Encarnado continuou, porque hoje somos membros terciários. Aí eu me fiz difícil um pouco também, né, gente? Daí que ela voltou, eu falei, não. Você quer ser freira? Quer ser freira, né? Tem que ter um charme e tal. Mas é porque eu entendi que o meu desejo da vocação religiosa não era uma vocação verdadeira, mas era algo baseado no meu orgulho, porque eu queria ser perfeita por ser perfeita. Eu não queria fazer a vontade de Deus. Mas aí, fazendo os exercícios de Santo Inácio, ninguém escapa, tá? Vocês podem fazer, podem procurar lá, a data dos exercícios e fazer. E aí, também... na palestra das bandeiras, batata. E também as pessoas um pouco acabam confundindo a admiração pela vocação religiosa com a vocação em si, né? Também acontece muito, né? Veja, olha que lindo essa vocação, é muito bonito. Como eu gosto muito, essa é a minha vocação. Então, confundir um pouco, né, o discernimento com o gosto próprio, né? E em relação a conselhos para quem vai se casar, existem... Pode falar, vai, manda ver. Mas para mim o ponto-chave é do discernimento da vocação, porque é importante para quem vai discernir, né? Porque fazendo a regra lá do que tinha de bom e de ruim em cada vocação, eu vi que o que se tinha nas duas vocações era a mesma coisa. O que mudava era para quem você ia se dedicar. E eu entendi muito claramente que eu queria me dedicar ao meu esposo e aos meus filhos. Eu não queria ter uma vida missionária, né? Isso para mim era algo muito difícil. Ter uma vida missionária, me dedicar a pessoas, ao próximo, que não era o meu próximo no sentido de serem os meus filhos e o meu esposo. E eu entendi que a vida de oração, a vida de santidade, o caminho, apesar de, sim, da vocação consagrada ser, né, hierarquicamente uma vocação mais perfeita, a vida matrimonial ela pode ser trilhada de uma forma muito parecida. Se você entende o que é a vida de união com Deus e que você está chamado à santidade e pode encontrar essa união com Deus em todos os momentos, né, da sua vida. Bem, e eu acho que o conselho para quem vai casar, o principal livro, se eu posso falar um livro, né, Ser Três para Casar, né, do Fulton Sheen, né? Acho que é o livro que, na época, o padre pediu para a gente estudar e ler antes de casar, e realmente é bastante proveitoso. Mas os demais conselhos, acho que a gente falaria demais aqui, e acho que não convém nesse momento, né? Muito bem. Obrigado, Rayane e Gabriel. Agora, professor Rodrigo, várias perguntas para o senhor, mas todas elas interrogam sobre como começar a ler literatura, por onde começar, né? Alguém disse aqui, como me aventurar pela literatura? Se o senhor apontasse aí inícios desse caminho de formação literária e apreço pela literatura. E também várias pessoas perguntaram sobre como iniciar as crianças na literatura. Bom, como é que nós iniciamos as crianças na literatura? Nós iniciamos as crianças na literatura da forma como nós iniciamos elas em todo o resto. Como é que vocês educam seus filhos, por exemplo, para se comportar, para usar o garfo e a faca, para fazer silêncio, para rezar antes de dormir? Como é que vocês educam as crianças nas menores coisas? Não são sempre gestos de exemplo e de amor? Você vira para a criança e diz assim, olha, agora tem que fazer silêncio, porque nós vamos rezar. E aí você pega o celular e fica conversando com o seu amigo, o seu chefe, enquanto as crianças estão rezando? Não.
Tá? Você reza com elas, porque senão a criança vai falar, bom, eu tenho que rezar, ele não. O que está acontecendo aqui? Não é verdade? Você diz para o seu filho assim, olha, não pode mentir. Mentir é feio. Aí, 10 minutos depois, toca o telefone, é o seu patrão perguntando por que você não foi trabalhar, e aí você fala que você está muito doente, está passando mal, está com febre. Quando você está ótimo de saúde, não dá, não é? Percebem? Quer dizer, você cria uma confusão tremenda na cabeça da criança. Então, o começo é esse. Se as crianças, vivendo com vocês, acompanharem uma vida em que os livros são importantes para os pais, em que a leitura é importante, em que os pais amam os livros, têm uma pequena biblioteca em casa, não precisa ser uma coisa enorme, não, uma pequena estante, em que vocês contam histórias para as crianças, em que vocês, enfim, ensinam a elas, pelo exemplo, o amor aos livros, elas também vão se habituar. E muitas vezes isso acontece até de forma indireta. Eu lembrava, essa semana mesmo, para o meu filho, o tempo em que eu era criança, e meu pai tinha uma enciclopédia, uma biblioteca enorme de livros jurídicos. E uma vez por ano, eu, meu irmão e minha mãe, nós tínhamos que limpar toda aquela biblioteca. E é muito interessante, é isso que eu mais recordo. Aquilo que podia ser, em outras famílias, um motivo de cansaço, de cumprir um dever muito chato, porque, afinal de contas, era uma biblioteca grande, tinha que tirar tudo do lugar, limpar as estantes, depois limpar livro por livro, tirar o pó, depois recolocar no lugar. Para nós, aquilo era uma diversão. Era uma alegria. E eu lembro até hoje, como era bom quando meu pai voltava do trabalho à noite, e depois de um dia trabalhando ali naquela biblioteca, ou vários dias, 2, 3 dias limpando tudo, a gente podia mostrar para ele que tudo estava maravilhoso, tudo estava lindo, e como ele ficava feliz. Então, esse foi o meu primeiro contato com os livros. Eu lembro de meu pai, por exemplo, me colocando sobre a escrivaninha em que ele trabalhava. Claro que eu era muito pequenininho, eu não tinha o tamanho que eu tenho hoje. E ele colocava, eu sentava, ele sentava na escrivaninha, ele me colocava sentado, olhando para ele, e ele abria o Tesouro da Juventude, que é uma coleção, acho que deve existir até hoje, abria o Tesouro da Juventude no meu colo e lia para mim, de maneira que eu via as ilustrações todas ao contrário, Mas, assim, é a primeira recordação que eu tenho. Então, o momento da leitura é um momento de intimidade, de carinho, de amor. Todas as boas coisas na nossa vida começam por um gesto de amor. E assim também é a leitura. Também é assim o amor aos livros. E a outra pergunta era sobre como é que você começa a ler, Como é que você, enfim, se você quer começar a ler, então por onde você começa? Bom, você começa pelas boas coisas. E aí você tem que fazer uma rápida pesquisa. Hoje, com os recursos que a internet oferece, você tem muitas referências. Se vocês entrarem no meu site, por exemplo, vocês vão ver que lá tem uma infinidade de textos sobre autores bons, o meu canal do YouTube também. Quer dizer, vocês têm que procurar os melhores livros. E assim, a gente não pode ter medo de ler os autores. A gente acha que porque, não, eu sou jovem, eu nunca li nada, eu vou começar hoje. Então eu preciso começar por um livrinho que seja bem fácil. Quer dizer, eu vou começar lendo a história dos 3 porquinhos, por exemplo. Mas não é assim, não é assim. Se você é alfabetizado, quer dizer, alguma experiência de leitura você já tem. Então, por que não escolher um bom autor? Não precisa ser necessariamente
Não precisa começar necessariamente pelos clássicos, né? Não precisa começar lendo Homero, Virgílio, não. Pega um bom autor, pega um livro, por exemplo, do Gustavo Corsão, tá? Que é um autor católico estupendo, escreve maravilhosamente bem e está sendo reeditado agora aqui no Brasil, depois de anos de esquecimento. Tá? Pega um livro do Gustavo Corsão e começa a ler devagar, sem pressa, sem angústia, tá? E vai degustando aquilo devagar. Tem uma dúvida? Vai até o dicionário, né? Volta sobre as páginas, relê, né? E depois vai anotando as partes que você achou mais interessantes, mais bonitas, e vai fazendo uma pequena antologia dos trechos que você acha que são formidáveis, que são incríveis, que são interessantes, que despertam a sua curiosidade, né? E vai anotando também os autores a respeito dos quais ele fala. E você vai, então, depois vai lendo esses outros autores, assim você vai gradativamente aumentando o seu círculo de escritores, né? O seu círculo de interesse, né? O começo é esse, não tem nenhum segredo, percebe? Não há... Não é uma caverna escondida que você tem que chegar na frente dela e falar uma palavra mágica para ela abrir. Não, está tudo à mão, tudo é simples. Tá? Se você nunca leu, se você não está habituado à leitura, é fácil. Você pega o livro, abre e começa. Tá? Na língua que você fala. As palavras estão lá. Um pouco de dificuldade vai existir, claro. Mas nada nessa vida é fácil, não é verdade? Se você nunca cozinhou, e amanhã você quiser fazer uma panela de arroz, que é a coisa mais banal que existe, tem uma receita, não tem? Você precisa aprender essa receita com alguém, e precisa colocar ela em prática. A primeira vez vai ficar um horror, a segunda também, na terceira, aí depende de cada um, né? O certo é que na terceira começa a melhorar, mas às vezes não. Até que vai começar a melhorar. Então, não se angustiem, não fiquem ansiosos, não tenham medo. Tá? Muita gente tem medo dos livros, acha que os livros são assim, coisas intocáveis, difíceis, tá? Que são labirintos nos quais a gente vai se perder. Não. Tá? E pensem o seguinte, quer dizer, nós acreditamos na graça de Deus. Nós acreditamos que o Espírito Santo nos ilumina, né? Conduz a nossa vontade, a nossa inteligência, não é verdade? Pois então não tenham medo, né? Eu acho que esse é o começo. Queria reforçar o site para o envio ainda de perguntas, www.menti.com, mas é verdade. E o código 668640. Uma pergunta agora para os três. Os três palestrantes estão pedindo um testemunho para a Rayane, o Gabriel e o professor Rodrigo, um testemunho sobre a vida literária na família. Começamos pelo casal, professor. Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor, especialmente por este relato que acabou de fazer da memória com seu pai, porque para mim um grande estímulo como pai de levar memórias tão boas para os meus filhos, né? E realmente, quando o senhor falava, eu imaginava, né, ele no futuro dizendo que se lembrava do pai dessa forma. E complementando, né, a pergunta, respondendo a pergunta, é justo algo dessa forma que fazemos com nossa família. É claro que é apenas um testemunho, né, que é o correto, o ideal a se fazer. Mas a Rayane lê para as crianças, né, durante o dia, algumas vezes, e à noite, como a Isabel ainda é um bebê, ela dorme primeiro e eu leio para o Bento, né, que é um pouco maior,
Mas é claro que cada filho tem uma disposição diferente para a leitura, né? O Bento, desde muito novinho, adorava olhar para os livros, e eu lia para ele, ele ficava olhando com grande atenção. Até hoje em dia, né? Ele adora que eu leia para ele. Já a Isabel é um pouco mais difícil, é muito explosiva, não consegue ficar parada e corre para lá e para cá. Mas ainda assim, quando tem filhos assim, continue a leitura, mesmo que ele esteja correndo de um lado para o outro na sala, que vai ouvindo e vai assimilando, né? Aquilo ali. É claro que são leituras muito simples, né? São leituras de livros infantis, e o Bento agora com 3 anos, já começamos algumas leituras sem imagens que chamem atenção, e ele já consegue entender. E, bom, o pai, ao final de cada parágrafo, é bom voltar e perguntar para ele o que aconteceu naquele parágrafo. Então, ele vai tentando entender melhor, se esforçando mais a cada dia para entender o que está sendo dito, né? Mas, particularmente, o Bento adora. Então, o dia que ele faz algo muito terrível, o castigo maior é tirar a historinha da noite. Então, ele fica muito chateado quando perde a historinha, então parece que estamos no caminho correto, né? Graças a Deus. Eu tenho uma memória muito parecida com a do professor também, da minha infância, porque eu lembro que a primeira vez que eu li, eu estava sentada na sala com os meus pais e eles estavam lendo revista. E eu li a primeira vez e eles ficaram tão felizes porque agora eu poderia ler junto com eles. Mas eu sou de uma criação muito simples, os meus pais nunca leram muito, mas lá em casa sempre tinha um livro ou outro, quando eles conseguiam comprar, e eles gostavam, né, de sentar. A gente tinha esse momento que sentava juntos e eu folheava meus livros, eles liam livros deles, né. E a minha mãe, embora sem muito estudo também, me colocava para memorizar salmos quando eu era criança, salmos e poesias. Então, até hoje, eu tenho de memória muitas coisas de que eu memorizava, né? E isso são coisas que a gente aplica com o Bento depois, hoje casada, que eu fui estudar, ver como isso era importante, entendi que minha mãe fazia pela intuição, mas que são coisas tão importantes. Então, nós sempre demos muita prioridade à leitura em voz alta com as crianças. O Bento, a gente começou desde quando ele estava na barriga, fazia leitura, não por eles entenderem algo, mas pelo ritmo, né, da leitura, que é diferente. Depois, pela calma da voz materna, que vai acalmando mesmo a criança. O momento juntos, né, que essa memória afetiva que vai ficando. Então, o livro ele não se torna apenas algo que eu pego para estudar. Não, tem uma memória afetiva relacionada à leitura, né? É algo que eu gosto de fazer com os meus pais, é algo que me dá prazer, é algo que traz algo bom, né? E isso lá na frente vai fazer com que eles tenham uma tendência maior de serem bons leitores. E outra coisa que é muito importante, que a gente chega a não pensar nisso, é que nós deixamos para ler os nossos livros quando os nossos filhos estão dormindo. E eles precisam muito do nosso exemplo de leitores. Então, eles precisam ver que nós estamos lendo, que nós gostamos de fazer isso. Então, ao invés de ficar lá no celular, nos meus tempos livres, não, eu sento no sofá, pego o meu café, vou ler o meu livro, e as crianças já sabem que aquela hora é a hora da mamãe ler. E o que eles fazem? Vão lá na estante, pegam o livrinho deles, e mesmo sem ler, sentam no chão e ficam folheando, como se eles estivessem lendo também. Então, na nossa casa, as coisas fluem muito naturalmente. Acredito também, por em grande parte, eu ter sido uma leitora desde sempre. Porque os meus pais, lá em casa, a gente não ganhava brinquedos, a gente ganhava livros. Eles juntavam dinheiro para poder comprar livros para a gente. Então, eu e meu irmão, a gente ganhava basicamente 2 livros por ano, né? Um de aniversário e um de Natal, cada um. E eu vivia nas bibliotecas, sempre gostei muito. E até hoje, graças a Deus, eu posso continuar com esse hábito, porque meu marido compra meus livros. Patrocina nós aí, Amazon. Estão assistindo, certamente, não sei, né? Um outro conselho, acho que importante para quem tem filhos pequenos, é observar bastante o que vai ser lido, né? Quando são livros com imagens, busquem comprar livros com belas imagens, né? No caso de livros com figuras para crianças pequenas, né? A maioria dos livros, você vai numa livraria hoje em dia, os desenhos são horríveis, são um pouco psicodélicos, confusos. Um cachorro, ele tem uma perna torta e fina, é desproporcional, é feio, é muito feio. Então, apresentem livros belos para os filhos. Assim como, um pouco, os livros, o conteúdo também deve ser virtuoso. Então, não apresentem livros, não leiam livros que contêm histórias que exaltem
a falta de virtude, senão que livros virtuosos, onde o bem vence, onde a virtude é algo bom, é algo exaltado, e através desses exemplos eles vão aprendendo. Então isso é muito importante nessa primeira infância. Um testemunho, né? Bom, então assim, vou contar uma historinha para vocês sobre o meu filho, né? Eu tenho um filho que está com 26 anos, e eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu fiquei 30 anos afastado da igreja. E nesses 30 anos, então, tive um casamento, que não foi um casamento religioso. Desse casamento nasceu meu filho, que hoje está com 26 anos. E o meu filho ficou muitos anos afastado de mim, por uma série de questões, né? A respeito das quais um dia a gente conversa, porque não é nenhum segredo de Estado. E um dia, quando ele decidiu voltar, ele voltou, já adulto, né? Impregnado de todas as ideias absurdas e erradas que vocês possam imaginar, né? Todos esses discursos cheios de lugares comuns que a gente encontra, né? Então, essas feministas que dizem que o corpo é meu e eu faço as minhas regras, né? E toda essa história de que os terroristas muçulmanos são santos, né? E, enfim, tudo que é o discurso hoje politicamente correto, ele repetia, né? Então, assim, quando ele chegou, quer dizer, primeiro, eu já tinha retornado para a igreja, né? E é claro que, assim, os nossos valores eram completamente diferentes, né? Então, qual seria a primeira atitude, né, que o pai pensaria em tomar? Não, eu tenho que, né, mudar a cabeça do meu filho, ele não pode pensar assim. Está errado, é um absurdo, né? Ele tem que ser católico, não pode ser desse jeito. Mas eu fiz diferente, né? Nós conversávamos longamente, às vezes horas, não imagine, anos nós ficamos separados. Então ele praticamente nem me conhecia direito. Nós conversávamos durante horas, e ele ficava repetindo aquelas coisas todas que ele tinha aprendido com a mãe, né? E eu dizia para ele, olha, está certo, né? É uma forma de pensar. Mas assim, você já estudou sobre o assunto? Né? Então, por exemplo, essa coisa de meu corpo, minhas regras, né? Essa coisa de que o aborto é um direito da mulher, tudo. Mas você foi investigar a fundo o que é o aborto? Você foi estudar o assunto? Você foi ver o que é toda a indústria que existe em torno da prática do aborto? Né? Você sabia que tem indústrias de cosméticos que usam fetos? Você sabia? Aí eu comecei a contar algumas coisas para ele, né? Mas assim, com muita paciência, com muito amor, né? E o que ele fazia? Ele ia estudar, ele ia investigar. Então, o dia passava, né? Eu passava assim na frente do computador e estava lá um monte de sites abertos sobre a questão do aborto, né? E assim, cada assunto, cada tema, cada chavão que ele repetia, eu disse, olha, mas você já viu isso daqui? E dava um livro para ele, né? E mostrava um site, e dizia assim, olha, tem pessoas que pensam de uma maneira diferente, né? Você já avaliou essa questão? Você já pensou essa questão? Bom, e assim foi, gradativamente, né? Quer dizer, o tempo passou, ele foi fazer antropologia, se formou antropólogo, né? Antes de ir para a universidade, então, por exemplo, eu fiz ele ler um livro sobre a questão da universidade, que mostra os problemas da universidade contemporânea, né? Eu sugeri que ele lesse um
um ensaio do Otto Maria Carpo, que é muito bom, sobre a questão da universidade. Então, ele foi como que vacinado, para a Universidade Federal. E, graças a Deus, sobreviveu aos 4 anos de universidade, foi amadurecendo, foi abandonando as ideias velhas, as ideias absurdas, e hoje ele está terminando o mestrado dele, já fez metade do mestrado dele, em Santo Agostinho. Vai ser seu companheiro, padre. E assim, não sei se eu posso contar isso, né? Posso contar, né? Assim, desculpem, eu fico emocionado, né? Mas agora, em fevereiro, ele vai para o seminário. Pois é. Então, percebem? Mas assim, entre o retorno dele para a convivência comigo, até o dia de hoje, se passaram o quê? 8 anos? 8 anos. Então, assim, 8 anos de paciência, de amor, de carinho. Eu não sou um exemplo, de jeito nenhum. Não estou dizendo que eu fui o autor de tudo. Mas, assim, 8 anos de Deus lentamente agindo na vida dele e produzindo efeitos. E qual foi o instrumento para tudo isso, em grande parte, além do amor? Foram os livros, foram as informações corretas, foram as boas leituras. Então, acho que é o melhor testemunho que eu podia dar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado ao casal Rayane e Gabriel. Agora vamos chamar os nossos distintos mestres de cerimônia para darem continuidade. Para os presentes, para os nossos palestrantes, gostaríamos de convidar a família do Alexandre e da Suzeli com sua distinta filha Priscila. Convidamos a Mimi para se juntar à foto ao lado de seu esposo. Agora gostaríamos de convidar para o encerramento do primeiro dia do 5º Fórum Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria, os nossos fundadores, Benê e Nonô. Antes de encerrar, eu só queria contar um negocinho, que eu achei muito curioso. Vocês falaram que se conheceram pelo Facebook. Pois sabia que o Sidney e a Carla também? E que a Suzeli e o Alexandre também? Olha, cadê a Suzeli e o Alexandre? Que interessante. Vocês também?
Pela internet? Meu Deus! Os 4 casais se conheceram. Olha que interessante. Porque deu para conversar muito, né? Isso é bom por um lado. Deu para conversar, trocar ideias e não contato corporal, mas sim mental. Que interessante, que lindo, que legal. Uma boa coincidência. Claro, se você pode ter a oportunidade, a comunidade não precisa, né? Quem já está aqui, tudo bem, mas eu digo, é bem interessante, bem bonito. Cadê o Benê? Vem. Eu só quis fazer essa fofoquinha. É que eu achei curioso, os 4 casais, né? Eu sabia de 3. Bem, chegamos no nosso encerramento de um dia muitíssimo rico. Eu particularmente vi Deus operar de uma maneira muito forte no dia de hoje, em diversos momentos. Aquele encontro do Dom Bertrand com o Dom Pedro Luiz já estava no meu coração. O Dom Pedro Luiz, a gente conhece muitíssimo bem, é um bispo que acompanha a comunidade desde a fundação. O Dom Bertrand a gente conhece mais recentemente, mas nós o acompanhamos também já há muito tempo. Dom Pedro Luiz vem de uma família de 13 filhos. Dom Bertrand de uma família de 12 filhos. Eu tinha certeza que Deus ia operar um encontro da igreja, porque eles nasceram em lares cristãos. E houve uma comunhão entre eles, que pouca gente imaginava que pudesse acontecer, devido à história de cada um. Então é Deus operando. Eu dizia no início, eu faço votos, quer dizer, tenho esperança de que a gente saia deste fórum mais enriquecidos, fortalecidos e enviados para levar o amor de Deus às nossas casas em primeiro lugar, em todos os lares, em todos os lugares, nas universidades, em todos os meios, para estender a mão ao próximo e levar Cristo para as pessoas, para transformar esta terra na terra da Santa Cruz. Mas a partir deste encontro que Deus faz com as pessoas, a família é a base da civilização do amor, e nós precisamos resgatar isso. A igreja precisa proclamar isso com força, promover e resgatar o encontro de Deus com o homem. Eu estou realmente muito feliz desse encontro que a gente viu hoje. Como também o padre Michelino foi brilhante na sua palestra. Ele que é diretor da Rádio 9 de Julho, diretor do jornal São Paulo, pároco da Nossa Senhora do Brasil. A preocupação dele no sentido de, primeiro, cativar os corações para depois fomentar o reino de Deus, que na verdade todos eles, de certa forma, abordaram este pensamento central de Dom Bosco. Os professores, o Lucas, o meu filho mais velho, ele faz direito na UFRJ, no Rio de Janeiro, e é um dos jovens missionários da comunidade, que foi a convite de Dom Antônio Augusto para levar o carisma da comunidade com uma família missionária que partiu para lá também. Ele fala para a gente, né? O Lucas tendo a oportunidade de ir junto com o Fernandinho, com o Fabinho, com a Mariana, enfim, os jovens, a Bárbara Cunha, agora a Jaque, no CDB, né? O Álvaro está aí, vice-presidente do CDB, nosso amigo, super humilde, uma pessoa brilhante também. Então eles estão indo sempre no CDB. E o Lucas falava, o professor Sidney, eu sou fã do professor Sidney, sou fã.
ele usa essa expressão, né? Sou fã do professor Sidney. Realmente, o professor Sidney é uma sumidade. Nossa, a gente foi agraciado pela presença dele aqui, desde ontem no jantar com a Nonô, com o Mateus, enfim, foi maravilhoso, né? A gente tem que aprender muito com os nossos professores. O professor Rodrigo Rugel, é uma honra recebê-lo aqui, né? A gente precisa resgatar esse amor à literatura, né? O Brasil tem uma vocação, né, de ser uma civilização cristã sólida. A gente precisa dar uma resposta para o mundo, e nós precisamos sair da mediocridade, e a gente precisa ouvir o que os mestres nos falam. A Rayane, bom, Dom Antônio Augusto, eu vou dispensar comentários. Dom Antônio Augusto, ele é pai da comunidade também, a gente faz vigília com ele, ele nos ensina a rezar, ele nos ensina a viver, enfim, foi extraordinário. A Rayane a gente acompanha pelo blog, né, dela, o Lírios Entre Espinhos, né? Bom, o que ela escreve é simplesmente extraordinário, né? E eu fico muito grato de ver a união dos carismas aqui, sabe? Ela é da ordem terciária do Verbo encarnado, mas ela ensina muito a comunidade de Famílias Novas, muito. Boa parte das formações que nós demos esse ano para a comunidade, nós extraímos do blog dela, né? E é uma grata surpresa, é um presente de Deus, melhor dizendo, ter conhecido ela aqui hoje, né? Amanhã ela vai estar conosco de novo, como foi no fórum passado, a Déia Utiba, ou a doutora Filó, enfim, vários carismas, abordando a questão da evangelização em diversos aspectos, bispos, padres muito devotos, professores, missionários de outros carismas, inclusive. Reitero, a igreja é isso. O Espírito Santo edifica a sua igreja dessa forma, e a gente tem que beber da fonte da igreja. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos receber a doutora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da família, número 2 do Ministério da Família, católica de missa diária. Quem pensa a família no governo federal é uma católica de missa diária, estará conosco. A deputada Cris Tornieto, conheci a deputada Cris Tornieto quando ela era candidata, ela era professora de Crisma da Maria Cecília, que é uma jovem da comunidade no Rio, né? E participava do CDB. Você candidata a deputada federal. Ela me falou isso na escada na escadaria da Candelária. A gente estava fazendo um manifesto em defesa da vida, e de repente aparece a professora Maria Cecília querendo ser deputada. O Álvaro todo esperançoso, o Bruno. Eu falei, não é possível. Eu falei, bom, vamos ver, né? E que surpresa, que trovão que a Cris Tornieto vai estar conosco amanhã. Jamais, em todos esses anos, eu realmente hesitei trazer políticos para a comunidade. Talvez um certo trauma, mas é uma missionária no Congresso Nacional. A partir do momento que eu tenho certeza disso, então eu quero ver essa missionária falar com a gente, sabe? Padre Lodi amanhã, Padre Lodi também aqui é o nosso mestre, né? Está conosco desde o primeiro fórum, nos ensinando, nos orientando, nos conduzindo. E amanhã vamos ter o Padre Lodi 2 vezes, né? De manhã e no encerramento do fórum. Então, quem não fez inscrição para amanhã, se ainda dá tempo, ainda tem algumas vagas, vale a pena, né? Vai ser um dia muito rico. Vamos agora agradecer a Deus
por esse dia. Em breve as palestras vão estar disponibilizadas também, para a gente rememorizar e aprender cada vez mais. E faço votos que todos estejam profundamente tocados e que possam voltar para suas casas, para amarem as suas famílias e santificarem no dia a dia, levando este Evangelho a outras pessoas. O Padre Milson, nosso assessor eclesiástico, padre cooperador, sacerdote cooperador da comunidade, por favor, nos abençoe. Padre Lódia, se puder vir também, vamos. A Nonô faz questão, pai. Você sabe que a Nonô é fãzaça do Senhor, né? A comunidade inteira. E tem um padre Antônio, que eu conheci lá no aniversário do Dom José Negri, né? É um padre também que tem uma força interior que me surpreende. 3 sacerdotes para encerrar o nosso dia. Eu proponho que nós agradeçamos a Deus o dia vivido por meio das mãos da Virgem Santíssima, famílias novas do Imaculado Coração de Maria. Então vamos cantar. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, o Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.